A gente ouve muito o pessoal falar em engenharia social. Então, um projeto de engenharia social para dentro das universidades, principalmente as universidades de humanas, e isso inclui as universidades de jornalismo, né? Que ali existe um projeto de engenharia social. Só que quem fala isso hoje é tido como louco, conspiratório, lavista, extrema-direita, fascista, nazista, etc e tal, With né? lasers. With lasers, ainda por cima. Eu poderia, Tiago, falar na existência fatídica e constatável de uma engenharia social dentro das instituições de ensino? E se sim, o que é isso? No Brasil, sem dúvida, você pode falar isso. Até porque a educação brasileira ela foi construída para isso. Então, essa coisa começa lá em Getúlio Vargas, Anísio Teixeira, os intelectuais da chamada Nova Escola, que começaram a criar um sistema de centralização da educação brasileira que nunca acabou, desde Getúlio Vargas até hoje. O paradigma um bando de burocratas de Brasília vai definir o que é educação no Brasil inteiro. Então, o jovem que está lá no interior do Pará, na zona rural do Pará, o que ele vai aprender é exatamente o que eu, que estou aqui na Grande São Paulo, vou aprender. E isso não passa por nenhum filtro de educadores, comunidades, famílias, não passa por ninguém. São os burocratas de Brasília que definem isso. Tudo centralizado. Tudo centralizado. Existem instrumentos bem definidos para isso, como a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que ela centraliza de cima para baixo, de uma maneira que não tem como fugir. Então você centraliza a educação de cima para baixo, você cria essas ferramentas de controle e depois você ainda coloca, olha só que legal, você tem o Enem. O que é o Enem? O Enem é um instrumento para você auferir a capacidade de doutrinação em sala de aula. Você vê, olha, eu fiz tudo isso, tem a BNCC, tem o Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação, Plano Municipal de Educação. E vai ter gênero em tudo, por exemplo. Aí você coloca no Enem, o tema do Enem vai ser o quê? Simone de Beauvoir, para ver se você aprendeu mesmo. Entendeu? Então a educação brasileira é pura engenharia social. É totalmente... Eu tenho muitas divergências com meus amigos professores e tudo mais, porque assim, na minha concepção, depois de tudo que eu estudei sobre esse assunto, a única solução para a educação no Brasil é fechar o MEC. A extinção do Ministério da Educação. Quem que defende? O Pondé. O Pondé também defende. Nesse ponto ele tem razão. Eu defendo também. O Thomas também, né? Você fecha o MEC, deixa a educação voltar para as igrejas, para as comunidades, para as famílias educadoras que quiserem ensinar em casa, indivíduos. Os pais podem formar associações. Escola de bairro. Isso. Cria essa... Por que não? Não, tem que ser escola republicana, descentraliza, laica, né? Descentralizar mesmo. Eu acho que eles são contra o homeschooling, principalmente porque eles são contra a descentralização mesmo. Que quando centraliza a educação e se burocratiza o processo, fica mais fácil você doutrinar, porque existe também aquela tática, aquela velha tática do Gramsci, que todo mundo já está cansado de saber, né? A esquerda se infiltrou nesses meios para formar novas gerações que se tornassem aí marxistas sem que elas soubessem disso, né? Através da naturalidade. Ao invés de tomar o poder de maneira abrupta, vamos nos inserir aqui nos meios educacionais. Então isso é mais fácil quando é central, quando é centralizado, porque você assume os principais postos de poder na educação e nas instituições, e você simplesmente formaliza ali um currículo nacional completamente marxista, enviesado, e já tem a facilidade do processo.